Olá para todos, sou Nicolas Santana, estudante de Teoria Crítica e História da Arte pela Universidade de Brasília e sou autor do artigo Tombamento do Terreiro de Casa Branca, Desafios para o Reconhecimento e Perspectivas de Preservação, juntamente com a professora Cristina Dunaeva, adjunta do Departamento de Artes Visuais da Universidade de Brasília. Fazemos um percurso histórico pela criminalização do candomblé, primeiro recorrendo à Carta Magna Nacional de 1824, que institui a criminalização de quaisquer ritos e ações religiosas ligadas ao candomblé ou à umbanda e cultos afro-brasileiros. O Código Penal de 1830 reafirma essas políticas, deliberando pela incursão de polícia sobre qualquer agrupamento de negros, sobre quaisquer preceitos, pensando numa proposta de criminalização desses rituais e desapropriação dos terreiros. O Código Penal de 1890 não vai mudar muito isso e vai continuar a deliberar pelas batidas policiais nesses espaços e pela apreensão de diversos elementos de rituais sagrados. O registro de 1855 do Jornal da Bahia relata a incursão no terreiro de Casa Branca, e com o surgimento do SFAM, no início da década de 1930, não vão mudar muito essas políticas, até porque o Instituto estava de início ligado ao tombamento de edifícios religiosos e estabelecimentos ligados à aristocracia brasileira. Caso isolado será o tombamento de algumas imagens de Exu em 1938, em que serão tombados alguns artefatos religiosos, também resultado dessas apreensões que pertenciam à coleção do Museu de Magia Negra, que estavam até recentemente no Museu da Polícia Civil do Rio de Janeiro. Com a mudança de algumas políticas, a Frente Negra Nacional e alguns congressos afro-brasileiros, surge a proposta de tombamento do terreiro de Casa Branca em 1986, que seria até então o primeiro terreiro tombado no Brasil. Foram tombados até hoje 9 terreiros, mas o único com acervo sendo o terreiro de Casa Branca, que enfrentou grandes embates e muita resistência para esse tombamento, de parte de algumas instituições religiosas, da grande mídia e de uma parte mais conservadora da população, o que dificultou muito, aliado também à não aceitação de parte do Conselho Deliberativo da ideia de se tombar uma instituição religiosa como se tombasse todo uma relação ritual que envolvesse para além do terreiro, não levando em conta os tombamentos de muitas catedrais até então no Brasil. O terreiro de Ilê Axé Iá Suocal, o terreiro de Casa Branca, constitui um terreno de 6.800 metros quadrados. No centro dele está esse barracão, sob essa pilastra está fundado o axé do terreiro, acima a coroa de Xangô, e em torno dessa pilastra são os oficiantes cantam e dançam nos ritos de evocação aos orixás. E, além disso, há diversos outros estabelecimentos pelo terreno, como quartos de residentes e pessoas que ali devem repousar para a realização de algum ofício, quartos de cultuação aos orixás, cozinha e diversos outros cômodos. Além disso, algumas encostas com gameleiras, outras árvores e algumas rochas também em referência a algumas entidades. E pelo tamanho da área, isso também gerou uma grande dificuldade à época do tombamento, para pensar o que seria tombado e também pensando essa relação material e imaterial, como se daria essa política de tombamento até então inédita e que necessitava uma especificidade em relação aos estabelecimentos religiosos católicos.
Esses são alguns dos desafios na preservação do espaço, aliado também à especulação imobiliária e também a questão da dúvida quanto à posse do terreno, que surgia à época do tombamento, e também pensando as apropriações, as queimadas, e como assegurar a integridade desse terreno, também pensando o embate entre as políticas de tombamento que persistiam até então, com uma certa rigidez, e a fluidez que necessitava a estrutura do terreiro por conta de um calendário religioso pré-estabelecido, então mudanças na fachadas, colagem de cartaz, outros adereços, de enfeite, alegorias que precisavam transitar pelo espaço e que geraram também essa instabilidade, pensando como lidar com isso. Outra questão que permanece também até hoje é a questão em relação à estrutura e mudanças que são necessárias e acabam gerando a degradação do espaço, e a relação também com a vizinhança, que geram muitas questões e embates. Pensando a necessidade de perspectivas decoloniais na preservação desses espaços, lidando com o modo como o imaginário afro-brasileiro lida com esses objetos, lida com esse terreno, é necessário adentrar uma nova visualidade, uma nova cosmologia para tentar entender esses elementos rituais que às vezes só são compreendidos em relação com o espaço, em relação com práticas rituais e corporais, porque são elementos extremamente sagrados, ancestrais, que estabelecem uma ponte entre o mundo espiritual e o mundo físico, e que necessitam de muito cuidado na hora de lidar e entender como preservar isso, como lidar com a mutabilidade de algum desses objetos, como lidar com a impermanência, e algumas das possibilidades é a participação de parte da comunidade na criação desses inventários e nos arquivos e nos livros de tombamento. Então, os inventários participativos, baseando-se no trabalho com a memória social, partem da premissa de que os próprios grupos e comunidades possam assumir em primeira pessoa a identificação, o registro e a seleção de referências significativas para a formação de suas identidades e memórias coletivas. O processo permite ainda a compreensão de elementos por meio de suas práticas corporais e rituais, apreendendo os contextos em que são produzidos, adquiridos e por meio dos quais dinâmicas são oferidas sua importância. Então, entendendo mesmo quais as lógicas e quais os caminhos para assumir essa postura decolonial diante do tombamento desses terreiros, mas ainda afirmando a necessidade dessas políticas de tombamento por assegurar a preservação desses terreiros, a preservação de seus espaços contra ataques e apropriações. No caso disso acontecer, também assegurar a ação do Ministério Público e da Polícia Federal. Aqui algumas das nossas referências. Agradeço a todos e peço desculpa pela não participação da professora Cristina. Ela estará conosco no congresso.